Oi, pessoal, estamos de volta com mais uma aula aqui do curso Qualifica e conforme prometido, a gente finalizou, né? A gente verificou aquelas partes mais importantes da química básica para você que vai fazer vestibular, você que vai fazer Enem. E agora a gente vai começar um bloco bacana chamado alfabetização da matemática. Então, você que tem dificuldade naquela matemática elementar, a gente vai trabalhar conceitos importantíssimos, como conjuntos numéricos, os seus subconjuntos, como tirar o MMC, por que tira, quando elimina, as operações com frações. Então, vai ser um curso muito bacana de matemática básica, então não perca nenhuma aula. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum tipo de informações, ok? Então, vamos para o vídeo. Ok, pessoal, então olha só. Como a gente verificou, o objetivo dessa aula é trabalhar conjuntos numéricos. Então, lembrando que nós hoje vamos falar apenas dos conjuntos. Os subconjuntos verificamos na aula posterior, ok? Então, olha só. Embora a gente saiba que a matemática ela vai muito além dos números, tá certo? A matemática ela é uma ciência que estuda padrões. Então, se a gente for resumir a matemática em números, a gente está subutilizando essa ciência fantástica que é a matemática, ok? Mas, a nível de vestibular, de concurso, a gente vai trabalhar um pouco essa alfabetização da matemática, iniciando aí com conjuntos numéricos. Então, olha só. Falando em conjuntos numéricos, num primeiro momento, nós iremos falar sobre o conjunto dos números naturais. Léo, o que são o conjunto dos números naturais? Gente, olha só. O conjunto dos números naturais é aquele conjunto que representa a natureza. Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho 0 boi, 0 vaca, 0 cachorro. Eu tenho um cachorro, 2 cachorros. Mas eu não tenho a metade de um cachorro. Eu não tenho 1,5 cachorros, eu não tenho 1,5 galinhas. Por quê? Porque os números naturais, ele representa a existência de algo ou a não existência de algo. Então, eu não posso ter, por exemplo, menos uma galinha. Não existe menos uma galinha na natureza. Ou existe galinha ou não existe galinha. Nesse contexto, podemos afirmar que o conjunto dos números naturais, que é representado simbolicamente pela letra N, ele nada mais é do que o 0, a não existência, e aí o 1, o 2, o 3, e assim por diante, tendendo ao infinito. Então, verificamos o conjunto dos números naturais. Mas é importante lembrar que, desde a antiguidade, a contagem ela tinha que fazer parte do cotidiano das pessoas. Imagina se você for estocar um alimento, vamos supor que, ao plantar feijão, você tinha ali 3 sacos de feijão. Beleza, não é natural. Mas você não vai consumir um saco de feijão para ir para 2, vamos supor que você consuma metade. E aí aquela metade já não cabe dentro desse conjunto dos números naturais, havendo a necessidade da construção de um novo conjunto, e aí temos o conjunto dos números inteiros. Quando a gente fala em conjunto dos números inteiros, esses conjuntos ele já amplia o nosso leque de possibilidades, pois ele abrange tanto os valores positivos quanto os valores negativos, os valores inteiros, é claro. Nesse contexto, eu posso afirmar que o conjunto dos números inteiros, representado simbolicamente pela letra Z, eu vou trazer aqui uma reticências, mostrando que à esquerda, vamos supor que aqui nós temos o 0, que é o limite aqui, é o intervalo entre os valores negativos e positivos. Vamos pensar nesse limite. Então, à esquerda do 0, nós temos aqui
menos 1, menos 2. E aí vai decrescendo. E à direita do zero, nós temos 1, nós temos 2 e assim por diante. Então perceba que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Ele está contido no conjunto dos números inteiros. Logo, os números inteiros contêm o conjunto dos números naturais. Muito bacana aí essas duas informações. Tranquilo? Perceba que o conjunto dos números inteiros ele já é um conjunto mais amplo. Maravilha. Só que tem um detalhe. O conjunto dos números inteiros ainda não vai praticamente atender aquela necessidade do meio saco de feijão que eu havia ilustrado anteriormente. Então, houve a necessidade de construir um conjunto que ele abrange tanto os valores inteiros quanto os valores não inteiros. Daí, nós temos aqui o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. E aí, ó, esses conjuntos dos números racionais, ele nada mais é do que todo número que você pode representar na forma de A sobre B, ou seja, uma fração, desde que o B tenha que ser diferente de zero. Não importa o numerador, mas o denominador, obrigatoriamente, ele deve ser diferente de zero para que atenda esse conjunto. Nesse sentido, eu posso afirmar que o conjunto dos números racionais contém tanto o conjunto dos números inteiros quanto o conjunto dos números naturais. Nesse sentido, eu posso afirmar que o conjunto dos números racionais, além de ser inteiro e natural, ele também pega aqui, ó, os decimais. Seja ele finito, seja ele infinito. Então, por exemplo, quais são esses decimais finitos ou decimais exatos? Nós temos aqui, ó, 0,5. 0,5 é um número racional, pois eu posso representá-lo na forma de fração 5 sobre 10 ou 1 sobre 2. Bacana? E esse infinito aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser periódico. Esse infinito aqui, ele tem que ser periódico. Visto que toda dízima periódica ela pode ser representada por uma fração geratriz. Se eu posso representar um número infinito periódico em forma de uma fração, logo esse número também pertence ao conjunto dos números racionais. Por exemplo, aqui, ó, 0,555 reticências. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando como converter uma dízima periódica em uma fração. Fiquem tranquilos, o objetivo desta aula é só reconhecer esses conjuntos numéricos. Bacana? Então, verificamos os naturais, os inteiros, os racionais. Agora, vamos para os irracionais. E aí, como a sociedade, ela sempre, como os cientistas, os estudiosos, eles sempre fazem experimentos. Alguns estudiosos, estudando a matemática, eles pensaram o seguinte: ó, os caras fazendo experimento, imagine que você tem aqui esta figura, né, cuja base é uma circunferência, e aí, ao calcular a razão entre o diâmetro desta circunferência aqui, imagine que você tem aqui esse diâmetro, e você pega o comprimento da circunferência. Ao fazer essa divisão pelo comprimento e o diâmetro, percebeu que o número, né, esse número encontrado, era um número que não era infinito periódico. Esse número que não era infinito periódico era um número não periódico.
Então, houve a necessidade de construir um novo conjunto chamado de conjunto dos números irracionais. Esse conjunto dos números irracionais é aquele conjunto que eu não posso representar, eu não consigo representar o número na forma de uma fração. Eu não consigo. Nesse contexto, aqui ele vai abranger algumas constantes importantes, como o π, né? O π, temos o número de Euler, nós temos as raízes inexatas, tá certo? Então, essa galera aqui são números que são infinitos, né? E não periódicos. Por exemplo, o π 3,1487. Então, esses números que não vai haver ali uma determinada repetição para que você consiga converter esse decimal infinito em uma fração geratriz. Portanto, o conjunto dos números irracionais, que não está contido no Q, no Z e no N, praticamente ele é um conjunto ali meio que isolado. Como não há essa correlação entre os irracionais com os demais, houve a necessidade também de você criar um outro conjunto, né, que abranja esses anteriores, que é chamado de conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, aqui sim, esse camarada aqui, ele já une todo o natural, mais todo o inteiro, mais todo o racional, mais o irracional. Então, ele já é um conjunto mais amplo. Bacana? Só que tem um detalhe. Quando os estudiosos se deparou com uma raiz quadrada cujo radicando é negativo, o resultado obtido não fazia parte do conjunto dos números reais. Por quê? Não existe nenhum número que elevado ao quadrado resulta em um valor negativo, visto que todo número, quando ele está elevado ao quadrado, é o mesmo que representar em um módulo, e o módulo é o valor absoluto. Eu desconsidero essa parte negativa. Então, se eu desconsidero essa parte negativa, eu não posso obter um resultado da raiz de menos 4 pertencente aí ao conjunto dos números reais. Pelo seguinte, a raiz quadrada de menos 4, ela é a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. A raiz quadrada de 4 vale 2. Porém, a raiz quadrada de menos 1, os estudiosos, os matemáticos, denominaram o i, dizendo que é um número imaginário. Nesse contexto, a raiz quadrada de menos 4 ela vale 2i. E 2i contém tanto a parte real quanto a parte imaginária. Logo, houve a necessidade de construir o conjunto dos números complexos, representado de forma algébrica pela letra Z. Cuidado para não confundir com os inteiros, tá? E esse número complexo, ele é representado por A mais BI. De tal modo que esse A aqui é toda a parte real, então, todo real, e B é a parte imaginária. Beleza? Muito bacana isso aqui. E esse número complexo é representado simbolicamente pela letra C. Então, nesta aula, a gente viu de forma bem simples cada um dos conjuntos numéricos que você precisa conhecer para que nós possamos alavancar o nosso curso de alfabetização da matemática. Mas aqui, em forma de diagrama, se a gente fosse ilustrar cada conjunto em seu devido lugar, se nós fôssemos hierarquizar cada conjunto, nessa primeira circunferência aqui, é bem pequenininha, nós colocaríamos aqui os naturais, que é o conjunto mais simples em comparação com os demais. Posteriormente, nós temos o conjunto dos números inteiros, que aqui nós temos o Z. Tranquilo?
E aí, nesse trapézio menor aqui, nós teríamos agora o conjunto dos números racionais. Muito bacana. E aí, nesse trapézio maior, aqui nós teríamos o conjunto dos números reais. E nesse lado direito aqui, desse segundo trapézio, nós teríamos todo o real menos os racionais. E aí, se eu pego o real e tiro todos os racionais, vai sobrar quem? Nosso camarada aqui, ele tem características particulares, que é exatamente o irracional. E representando aí praticamente todo o conjunto numéricos, lá em cima nós teríamos o C de conjunto de números complexos. Portanto, se cai em uma variação, todo número natural é inteiro, beleza, mas nem todo inteiro é natural. Todo número natural é racional, todo inteiro é racional, mas nem todo racional é natural ou inteiro. E aí você pode fazer essas simplificações, essas afirmações, porque eu tenho certeza que vocês irão gabaritar a prova de matemática de vocês. Portanto, eu vou afastar um pouquinho para tirar o print aí dessa tela. Vamos lá, muito bacana. Tira seu print, beleza? Guarda esse material, coloque no caderno. Lembra, o que está escrito no quadro, se você tira uma foto, vai ficar no HD do seu celular, do seu computador. E se você escreve, cada número que você vai escrevendo, cada número que você vai anotando, vai fixando em sua mente. E lembre, aqui você está entendendo. Em casa você estará aprendendo. Então, muito bacana. Se você gostou desse vídeo, curta, encaminha para o amigo, encaminha para aquele colega que está necessitando desse curso de matemática básica, para aquele colega que vai fazer a prova penal, que vai fazer concurso da Prefeitura de Piauí, que vai fazer concurso para outros locais, para outros estados. Eu tenho certeza que esse curso de alfabetização da matemática encurtará a tão sonhada aprovação. Curso Qualifica. Nossa meta é a sua aprovação.